oposição a hardware, quer dizer, o contrário de hardware, nós chamamos de software, que corresponde à parte lógica da informática. Quando eu falo de software, aquilo que não é palpável. Os programas de computador, por exemplo, são exemplos de software. Imagina o Word, software, porque eu não toco no Word. O Windows, software, eu não toco no Windows. Se eu pegar o Excel, um software também. Percebe? Quando eu tenho software, eu tenho a ideia de parte lógica da informática. São os dados, os arquivos, as informações, os programas de computador. Todos esses elementos compõem exemplos de software, porque é parte lógica, não é palpável, eu não posso tocar. Então, nessa análise que a gente faz sobre software, eu poderia dar como principais exemplos de software, a gente poderia pegar os programas de computador. Então, se eu pego lá como exemplo uma planilha de cálculos, como o caso do Excel, ou um editor de textos, como o caso do Word, são softwares, porque são programas de computador, não é palpável, não posso tocar, parte lógica. O caso do Word é um caso interessante, o caso do Excel, o caso do Calc, do Writers, são todos programas de computador, portanto parte lógica que nós conhecemos como software. Mas observa, também temos os arquivos. Os arquivos, como por exemplo, um arquivo do Excel que eu tenho aqui, ou um arquivo do Word. Arquivo também compõe software. Por quê? Um arquivo não é palpável, não posso tocar no arquivo. Então ele corresponde à parte lógica da informática. São apenas dados, informações aqui armazenadas na forma de um arquivo. Então, programas de computador, arquivos. Vamos dar uma olhadinha então em alguns exemplos de software que corresponde aí à parte lógica. Vamos ver lá, acompanha comigo os programas de computador, então exemplo de software, como eu disse, os arquivos, os sites da web, navegadores, o próprio sistema operacional, seja Windows, Linux ou outros sistemas operacionais, também são exemplos de software. Como eu disse, Word, Excel, PowerPoint, o próprio LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, são também programas de computador, portanto também são softwares. Um e-mail que tu envia para alguém também é software. A memória virtual do computador é interessante, é uma memória que não é real, é uma memória virtual, portanto não é palpável, é parte lógica, é considerada software também. E os drivers, percebe? Não drive, porque drive é hardware, mas driver com R no final é software, porque é um programa de computador que utilizamos para controlar os dispositivos conectados. Exemplo, o Windows usa o driver da impressora para controlar como a impressora funciona. Então, voltando aqui para mim, esses são exemplos, belos exemplos, né, que temos aí de software quando nós pensamos na informática.